E pensando nisso, vocês estão vendo o nome lá, né? Então, que não tem segredo, já está ali, né? Luzes na cidade, discípulos de Jesus. A única inversão é que lá ele deu o título discípulos, luzes na cidade. Eu entendi que para a nossa realidade aqui, talvez por a gente estar falando de discipulado já há tanto tempo, ia causar menos impacto em vocês. Mas quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando nisso, antes de deixar a Tomás ali, na casa da Ana e do Vinícius, para a Ana não ficar sozinha, né, nessa manhã, e lembrei de um filme que me impactou muito, porque talvez, eu arrisco a dizer que foi um dos melhores filmes que eu assisti. Provavelmente, não sei se você assistiu, é um filme das empregadas domésticas no Mississippi. No começo o nome internacional é O Socorro. O Socorro. Eu acho que no Brasil passou como Vidas Cruzadas. E para mim, é muito impactante ver o relacionamento daquelas mulheres de classe média abastada, junto com as suas empregadas negras, né? E tem várias coisas no filme que me impactaram, mas uma das coisas que me chamaram talvez mais atenção é que uma daquelas mulheres não tão preparadas tem uma criança, uma menina loirinha, lindinha, e sabe aquelas coisas que você vê de vez em quando um pai falando, você é burro, menino, ou alguma coisa do tipo. Vocês já me ouviram falar dessas coisas aqui? Você não serve, você não faz nada direito, essas coisas que na nossa imbecilidade, na nossa raiva, algumas vezes a gente fala para um filho. O único problema é que isso constrói a identidade daquele filho, daquela filha. E tinha uma empregada que ela via essas barbaridades acontecendo com uma menininha. Então, quando ela ficava sozinha com a menina, ela pegava a menina, eu não lembro o nome, faz muito tempo que eu assisti isso, e ela falava: você é boa, você é bonita, você é inteligente. E é interessante quando Jesus... a gente não sabe exatamente, porque a gente pega o Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte está bem no começo, né? Mas tudo indica que não foi naquele momento. Lucas parece ter um enquadramento mais lógico, isso está mais para frente no ministério de Jesus. É quando Jesus define entre os seus discípulos ali, que seguiam Jesus, quais eram aqueles 12 que ele entendia que ia ser aquele círculo mais fechadinho com ele. E ele vai para um monte e ele começa a pregar para eles. Dá a eles aquele entendimento que ele tinha da lei, que ele fala: olha, eu não vim para tirar a lei, nem uma vírgula, nem um tio, nada. A única coisa que eu quero que vocês entendam o que a lei significa e o que é esperado de nós com relação à lei. E aí ele dá o Sermão do Monte, que muitas vezes a gente lê e parece muito difícil, né? Mas uma das coisas, e é o texto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu estou aqui fazendo só um enquadro geral, ele fala que os discípulos ele era luz e que os discípulos eram luz do mundo. Parece que Jesus se preocupava em fazer como aquela empregada para a menininha, fala: você é bonita, você é inteligente. Jesus nem sabia quais daqueles 12 iam vingar, talvez até soubesse que ele era 100% homem, mas 100% Deus. Mas naquele momento ele não leva isso em consideração. E ele sabia que além dos 12, uma multidão ali, né? Foi um sermão multitudinário. Muita gente que ali escutou, nunca vingou em termos de fé, vamos falar assim. Mas aqueles que vingaram, talvez é aquilo que Jesus falou, jamais saiu da mente deles. Vocês são luz. E por isso a gente inverteu o tema geral
dessa jornada que nós queremos fazer daqui e nos próximos meses. Vocês vão entender depois por quê. Nós vamos ter dentro dessa jornada algumas minisséries aqui, certo? Com algumas características básicas que um discípulo, aqueles que realmente são luz, precisam ter, podem ter, têm o privilégio de ter, vamos colocar dessa forma, amém? E é isso que eu queria começar a compartilhar com vocês a partir de hoje, amém? Eu queria orar mais uma vez, para que o Senhor nos acompanhe nessa jornada. Pai de amor, nós queremos te louvar, te agradecer, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor, na verdade, nos compreende no fundo, lá no fundo da nossa alma. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nada mais do mundo pode resolver o nosso coração, o Senhor está lá. Então, Pai, eu peço para que o Senhor olhe para cada querido irmão, visitante, que está aqui, nessa manhã. Que o Senhor venha fazer morada no coração de cada um deles. Transmitir o que a Tua palavra fala. Que não seja eu, mas que seja Tu, Espírito Santo, fazendo diferença na vida de cada um. E também, Pai, nos mostrando, nos evidenciando, nos dando a claridade, para que essa jornada seja uma jornada proveitosa. Para que, se a gente ainda tem a consciência que nós não somos luzes totalmente claras na cidade onde a gente vive, para a nossa família, para o nosso lar, os lugares onde frequentamos, o nosso trabalho, a nossa escola, que o Senhor possa nos mostrar o que a gente ainda precisa fazer para que isso se torne uma realidade. Em nome de Jesus, amém. Interessante que a primeira vez que os primeiros seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristão. E sabe que hoje até cristão tudo bem, né? Esse nome não tem nenhuma conotação negativa, se bem que tem uma grande... O termo cristão assusta alguns, porque há um cristão e, em tese, Cristo mantém o controle das suas vidas. E tem gente que quer manter o controle das vidas. Então, cristão sempre atrapalha. Não é de hoje, é de sempre. Mas quando surgiu esse nome, ele surgiu com uma conotação negativa. Olha lá os cristãos, seguidores daquele maluco. Né? Depois, passando os anos, os séculos, né? Algumas vezes os cristãos começam a olhar e falam, religioso, né? Olha, ele é religioso. Mas religioso também é complicado, não é? Porque de vez em quando o religioso faz, aquele cara é metódico, sistemático, ele segue as mesmas regras, e de repente ele pode ser um religioso sem que as pessoas vejam na vida dele amor, empatia, né? As pessoas acabam não vendo isso. Então, religioso também não é uma boa identidade, né? Ao longo do tempo surgiu o nome crente, né? Aqui no Brasil, pelo menos, crente. Fulano é crente. Só que junto com o nome crente, que logicamente quem estava dentro das igrejas na época, eu não sou dessa época, porque eu sou bem jovem, vocês sabem disso, ficou meio que negativo, né? Pensando naquelas tiazinhas, com aquele vestido comprido, com aquele cabelão, e esse ficou o estereótipo do crente. Então, dependente, gente mais cool, assim, né? Mais, não sei o quê, não gosta muito, nunca, esse nome não calou, né? Não fez, não foi um nome que colou. Mais recentemente surgiu o termo evangélico, tanto é que você vai lá, eu andei vendo no IBGE, né, o censo, a gente vai mostrar alguns dados aqui, então está lá, né, você tem os católicos e tem os evangélicos, não tem lá cristãos, né? Então como se fosse já uma nova religião, né? Os evangélicos, e ainda a gente escuta bastante, mas se você parar para pensar, os evangélicos se meteram em tanta coisa sobre esse guarda-chuva, tem até a bancada
evangélica, né? Na Câmara, no Congresso. Parece que, não sei se Jesus fica tão contente. Eu sei que tem que ter cristãos na política, tudo mais, mas será que isso nos identifica? Interessante que o nome discípulo, que foi a primeira forma que Jesus chamou os seus seguidores, é um nome que passou, parece que ileso ao longo dos séculos. E é o nome que a gente pode abraçar. Quem é? Falando, se alguém pergunta para você, mas por que você está falando isso? Quem que você é? Eu sou discípulo de Jesus. Eu já usei isso algumas vezes. Né? Então, que a gente possa ver com tranquilidade e sem temor, né? Porque algumas vezes, ainda mais crente mais velho, de vez em quando, lá vem trabalho. Mas tem a ver com a nossa identidade. Quem nós realmente somos? Como você se identifica? Isso é importante, até para aqueles momentos que o Vinícius falou, que foi tão profundo, falou muito profundamente a mim, certo? Então, eu tenho que saber quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um discípulo de Jesus, amém? Indo para a palavra, eu queria compartilhar alguns momentos em o que Jesus falou que ele era. E uma das coisas que ele falou está em João 8:12. A gente vai caminhar um pouquinho aí na palavra, mas não vai pular muito, tá? Duas passagens do Evangelho de João. João fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Amém? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o Deus encarnado. O homem andava em trevas. O homem andava em Adão. Desde Adão e Eva. A gente pecou, Adão pecou. E aí, de repente, a gente fala, e Kiko, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? A verdade é que o que Adão fez foi em função de alguma coisa que entrou no coração dele, aquele senso de independência, aquela vontade, o entendimento de que o que ele faz é melhor, que o que eu faço é melhor do que Deus tem para mim. Eu é que sei o que é bom para mim, né? Isso pega na gente de várias maneiras. Tanto é que se a gente tiver que passar pelo escrutínio, um dia essa semana ainda conversando com umas irmãs, né? E esse assunto surgiu, e aí perguntaram, mas se uma pessoa é tão boa, se ela chegar lá na porta do céu, lembro sempre do pastor Wilson falando de como ele se converteu, né? Essa pergunta que fizeram para ele, mas eu vou passar, e na verdade é que se nós formos muito honestos, a pergunta tão básica, ninguém nunca xingou? Ninguém nunca se exaltou no trânsito? Ninguém nunca brigou com a sua mulher, com o seu marido, com a sua mãe, com a sua sogra? Olha aqui, não sei porquê, isso me veio à mente agora, não sei porquê. E aí, quando chegar na porta, Deus espera da gente simplesmente a perfeição, porque Ele é perfeito, Ele é puro. Então é interessante pensar que existem dois livros. Existe o livro onde todos os nossos atos são registrados, e o dia do juízo final nós vamos comparecer perante o juiz, e ele vai falar, lembra aquele dia? Mas esse dia aí é que eu estava tão nervoso, senhor. Mas você fez. Mas graças a Deus, Apocalipse fala de um outro livro. É o livro da vida. Aquele livro que ninguém podia abrir, que o apóstolo João viu, e todo mundo falando, quem pode abrir esse livro? Tinha os 7 selos naquele livro. E aí de repente fala, só o Cordeiro que venceu é digno de abrir o livro, amém? E esse Cordeiro é o Jesus. Jesus conquistou na morte a chave desse livro.
E quando a gente abre o nosso coração e aceita Jesus, nosso nome, o que a palavra fala, é escrito no livro da vida. Amém? Você está segura que teu nome está escrito nesse livro? É disso que nós queremos falar. Amém? Então, que a tua atenção possa estar aí. O que Jesus fala aqui? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por quê? Porque o nosso nome vai estar no livro. E o que fala que quando nós aceitamos a Jesus, o que o batismo representa, ainda que você não tenha sido batizado, nós vamos cuidar disso. Fale comigo, nós vamos cuidar disso. Ainda até o final do ano, nós vamos fazer um batismo aqui, ok? Então, fale ali que você, ainda que você não tenha sido batizado, você desce e mergulha naquelas águas, como se falando, eu morri para a minha vida, morri para o meu pecado, e eu ressuscito para a minha nova vida em Jesus, amém? E por isso, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, em João 9:5, Jesus fala, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Interessante que Jesus aqui coloca uma marca, ele fala, enquanto estou no mundo. Enquanto estou no mundo. Ou seja, ele está colocando um limite de tempo. E ele fala, eu deixo de ser a luz do mundo, porque eu não vou estar mais no mundo. Quem será a luz do mundo? Para quem ele passou a bola? E aí nós vamos então a Mateus 5, no Sermão do Monte. Amém? A partir do versículo 14, se você estiver seguindo aí na tua Bíblia, Mateus 5, versículo 14, fala assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém? Parece claro, não é? Você não vai construir uma cidade, você vai iluminar a cidade, uma cidade que está numa caverna. Mas quando a cidade está no monte, todo mundo vê. Não dá para esconder aquela cidade. E também ninguém acende uma candeia, uma vela, uma lamparina, um lampião e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Essa semana mesmo, a semana passada, não sei, nós chegamos em casa, acho que foi numa quarta-feira, chegamos em casa e não tinha luz. Foi embora. Aí o que a gente faz? Aí você sai cutucando lá, a gente tem umas lanterninhas dessas que a gente comprou ali na Daiso, R$ 9,90 lá, ela sempre fica lá mais ou menos à mão, aí pega ela, vai atrás de vela, e aí tudo bem, aí você tem as velas, vamos comer alguma coisa, o que você faz? Onde você vai pôr? Algumas vezes você põe o quê? Na geladeira, né? Ou seja, você tem alguma coisa, a gente tem lá duas coisinhas de vidro lá, e ali fica bem mais alto, então você põe ali, porque aí a luz espraia e ilumina tudo. Você percebe que Jesus está falando aqui, não está falando mesmo de lâmpada, ele está falando da gente, né? Então você aceitou a Cristo? Você é discípula de Jesus? Cristão, crente, evangélico, qualquer um daqueles nomes lá? Onde está a tua luz? Está numa gaveta? Está embaixo da mesa? Ou está em algum lugar que todos podem ver? Você está influenciando o seu mundo? A tua luz está influenciando a tua família? A tua luz está influenciando a sua casa? Que é mais do que família, né? É mais íntimo. A tua luz está influenciando o teu trabalho? As pessoas veem a tua luz onde você trabalha? A tua luz está com você na faculdade? As pessoas estão vendo a sua luz? É interessante que isso fala uma coisa, né, de evidência, né? Ou seja, as pessoas olham para você. Você já conheceu o crente, que de repente você vai, aí você conhece uma terceira pessoa que se relaciona com aquela pessoa, isso já aconteceu comigo. E aí a pessoa está falando com você, mas você é crente? Sou, tá, que igreja, pá, você fala, tudo bem. Aí você fala, não, fulano lá, né? Também meu amigo, meu colega, também somos irmãos. O cara, é? Não sabia não, né? Talvez porque a luz dele esteja escondida.
E Jesus fala aqui, né? Vocês são luz do mundo. Se essa é a sua identidade, brilha. Os outros precisam perceber. Por isso Jesus continua, no versículo 16, fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Então, o propósito de Deus é simplesmente que cada um de nós vivamos o Evangelho em qualquer lugar que Ele nos chame. Seja em nossos lares, nas nossas famílias, trabalhos. Já viu aqueles crentes que são bonitinhos? É que tem vários de vocês são novos de fé, vocês nunca viram isso. Mas no passado tinha uns crentes que tinham, por isso que eu nunca comprei. Eu nunca comprei um terno de risco de giz. Sabe o que é um terno de risco de giz? Aquele terno cinzinha, com aquelas listas brancas fininhas, né? Ele diz que aquilo lá é o uniforme do crente, né? Aí com aquela Bíblia, que não pode ser assim, né? Tem que ser mais ou menos assim, né? E aí, irmão, ore. Amantíssimo Deus, que a tua glória, ó Senhor, esteja entre nós. E aí chega em casa, pau nos filhos, na mulher. Brilhe a sua luz, onde você estiver. Amém? Não só porque uma luz que brilha 1h30 aqui no domingo é uma coisa, né? A gente põe a mão para cima, canta, legal. E o resto da semana? É complicado. Mas deixa eu falar para vocês, né? Então, por que Deus nos quer sendo luz? Quero mostrar uma estatística, não é muito velha, de 2023, porque o IBGE ainda teve o censo, né, de 2022, mas a gente não acha ainda os dados fresquinhos. Então, pegando aqui uns dados do Instituto Ipsos, aí, que fez uma coisa nos 26 países, em 26 países, e o Brasil foi o campeão. Estou colocando aqui, então o Brasil, vamos dizer que tem 215 milhões de pessoas, é mais ou menos isso que o censo mostra, né? 70% das pessoas que responderam a essa pesquisa dizem que creem em Deus. Dizem crer em Deus. Então, uau, é a nação que mais tem pessoas, é a nação campeã, mais gente que crê em Deus é o Brasil. Só que aí quando você começa a ver, que Deus? Aí começa a tirar as partes, e pelo menos aqui os 70% que creem num Deus único, ou seja, uma religião que é monoteísta, certo? Então, entra o Deus da Bíblia, o Deus da Torá, certo? Que é o Deus judeu. Em tese é o mesmo Deus, mas como eles não consideram Jesus Deus, então não é a Trindade, eles não creem na Trindade, né? E o Alcorão, que também, né? Os muçulmanos creem num Deus único, né? Então, esse 70% abrange isso. Então, a gente já sabe que a gente precisa apresentar Jesus para parte dessa turma, né? 38% se declararam católicos, que é um número expressivo ainda. No passado era maior, mas só que eu estou colocando aqui, incluindo híbridos, porque parte daqueles que responderam, lógico que as perguntas faziam para ter esse filtro, creio, por exemplo, eu sou cristão, mas creio no espiritismo, por exemplo. Sou cristão, mas vou na messiânica. Está tudo nesse pacote aqui, desses 38%, ok? E os evangélicos também, 29%, no IBGE parece que fala de 30%, só que dentro desse pacote de evangélicos, também estão aqui, eu estou chamando de seitas. A gente sabe que uma das grandes igrejas do Brasil, não estou aqui para apontar dedo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, a Universal do Reino de Deus, parece haver um consenso já entre os evangélicos raiz, que é uma seita. Existem outras, eu não vou nominar, que também são seitas. Então a gente sabe que dentro desse pacote existe gente que tem outros deuses dentro do culto, não só Jesus. Amém? Então, esse é mais ou menos o que a pesquisa mostra. Se a gente puxar aqui, fazendo uma análise desses dados, pensando nesses 215 milhões,
Uma coisa que o IBGE já mostra é que 90% já da população brasileira é urbana, vive em cidades. É um monte, né? Melhor agronegócio, mas parece que as cidades ainda são muito importantes, ou são mais importantes. Daqueles 38% dos católicos, sendo muito condescendente, estão pegando uma parcela daquilo, mais ou menos um terço, e falando, olha, que dentro daquilo, ao invés de cultuar aquelas tradições, pode ser que dentro daquilo uma parte crê em Jesus mesmo como seu Salvador e Senhor, certo? Sendo bastante conservador, ok? E entre os evangélicos, tirando as seitas, vamos dizer que 20% dos evangélicos creem em Jesus e seguem Jesus como seu único e Senhor. A gente chega a uma conclusão que 130 milhões de pessoas, daquelas 215 milhões, ainda precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Sabe o que é 130 milhões de pessoas? É a população do México, por exemplo. Ou seja, nós temos aqui no Brasil pessoas que convivem conosco, têm a mesma língua, pegam o mesmo ônibus, muitas vezes o mesmo trem do metrô, e não conhecem Jesus, nunca foram expostos a Jesus como seu Senhor e Salvador. Pode ter escutado o Evangelho, mas nunca responderam positivamente a Ele. Amém? Se a gente desce aqui para São Paulo, a cidade de São Paulo, que é onde a gente está, dos 12 milhões de pessoas que tem, né, em São Paulo, e a gente sabe que durante o dia chega a 18, por todas as pessoas que vêm das cidades aqui ligadas. Eu, por exemplo, né, moro em Cotia, não estou nesses 12 milhões, aparentemente, né? Então, eu sou daqueles que entram e saem diariamente. A gente pode dizer que 8 milhões dessas pessoas estão bem perto de nós e não conhecem Jesus. Quem vai falar para elas? Que luz que vai iluminar? Se a gente pegar o nosso bairro aqui, nem pus uma imagem muito grande, porque não adianta, né? O censo diz que, o censo de 2021, fala que tem 48 mil pessoas, mais ou menos, na Vila Leopoldina. A gente fazendo a mesma proporção, digamos que a gente tem 36 mil pessoas que a gente esbairra aqui, quando a gente sai. Outro dia, inclusive, eu fui visitar, porque é um trabalho que a gente quer fazer com todos os pastores, fui na IAR, a igreja grande aqui, na Mofarrege, estava conversando com um dos pastores, e aí quando eu saí de lá, era umas 5 horas da tarde, 4h30 mais ou menos, e tem aqui, esse colégio aqui, que eu nem sei, acho que é do SESI, Senai, e gente, e foi um negocinho, o senhor me falou, ele falou, para e vê, para e vê. Gente, uma legião assim, de jovens saindo dali, uma esquina para trás aqui da gente, né? Da Avenida Imperatriz Leopoldina, acho que segundo quarteirão, né? Está ali na esquina. Gente, um bando de jovens, provavelmente alguns devem morar aqui no bairro, você vê, né? Caminhando pela. Pois eu fui bem devagar, que eu saí daqui, fui até a Ana, então fui andando ali nas travessas, você vê as pessoas indo, mas muita gente vai para o trem, para a estação de trem, ou seja, moram em outros bairros, mas estão aqui. Será que Deus quer nos dar responsabilidade sobre essas pessoas? Para a gente pensar. Amém? Então, interessante que, como Jesus reagia às multidões, como essa que eu comentei com vocês. Mateus 9, um pouquinho mais para frente, versículo 35, diz para a gente que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Amém por isso, né? Aí fala, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu noto isso na minha família, gente. Os não alcançados dentro da minha família, aqueles que resistem ao Evangelho, a gente já convidou, já veio, tal, e Deus está me cobrando a aprofundar a minha luz.
Muitas vezes, para ser politicamente correto, a gente coloca pega o guarda-chuva ou o guarda-sol, né? Põe ao contrário, para que a nossa luz não incomode. Mas não é isso para o que nós fomos chamados. Ele fala, porque deixa a sua luz brilhar. E ele segue no texto falando assim: então disse o Senhor aos discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O próprio Jesus falando, ele olha, por exemplo, aqui, 36 mil pessoas. Quem está falando para elas? Ou será que a gente está esperando só aquele dia que elas passem aqui na porta? Como a irmã Laura falou semana passada, um dia eles estavam passando aqui na frente, mas aqui é uma igreja. Graças a Deus por isso, a Tomasa estava ali, né? Foi num sábado, né, acho? Isso. E aí ela falou, vem amanhã, a gente vai ter o culto, até o café da manhã, eles vieram a primeira vez aqui, foi no dia do café da manhã, foi legal, né? Graças a Deus por isso, ficaram. Quantas outras pessoas estão esperando essa nossa... Mas aí, por que a gente pode falar, por que tem igrejas tão lotadas e os trabalhadores são poucos? Eu queria trazer aqui um quadro, rapidamente, uma análise. Esse cara aqui, e eu estou fazendo isso para mostrar os direitos autorais, certo? Eu não quero de maneira nenhuma falar que é meu, que não é. Mas como os japoneses fizeram há algumas décadas atrás, que eles pegavam os carros americanos, que eram os melhores da época, eles olhavam para eles, compravam uns, falavam, deixa eu ver como é que é, e melhoravam, então. E hoje são os melhores carros, né? Então, eu tive essa liberdade aqui de elaborar um pouco em cima do quadro. Esse rapaz é o Ricardo Agreste, ele é o pastor da Chácara Primavera, lá em Campinas, é um pastor presbiteriano, ele é muito bom de púlpito, muito legal, e isso daqui foi no CTPI, que é um congresso que eu participo anualmente, e nem era no plenário grande, era numa sala pequena lá, numa oficina, né, que eu participei, e entrei e eu nem sabia que era ele, e ele falando disso realmente, de redescoberta do essencial. E ele estava baseando num livro que chama Igreja do Futuro. E eu queria trazer aqui alguns quadros para a gente analisar rapidamente, e vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, né? Dizem, tem esse livro aqui fala que tem uma regra hoje em dia, que fala que as pessoas são atraídas para uma igreja por causa de 4 P's, né? Pastor, programas, pessoas e prédio. Por exemplo, muita gente vai à igreja Chácara Primavera para escutar o Ricardo Agreste. Eu sei que não é o meu caso, infelizmente. Não vou chorar por causa disso. Eu sou o que o Senhor quis que eu fosse, certo? Eu sei que não tem fila aí na porta para vir me escutar. Mas é complicado. O que eles querem dizer é justamente isso. Tem algumas igrejas que vão. Assim como algumas pessoas vão na Presbiteriana de Pinheiros, o dia que o pastor Hernandes Dias Lopes vai pregar, que não são todos os domingos, né? Então, assim é. Então, as pessoas vão. Programas, a gente já teve alguns programas, encontro de casais, encontro de jovens, e quando tinha, era aquele negócio. A gente ia o jantar, não é assim? Quando a gente tem jantar, quando a gente tem almoço, a igreja enche. E aí depois, onde estão essas pessoas? Um prédio bacana, nosso prédio é pequeno, mas falta garagem, esse tipo de coisa. Tem igrejas que pensam em tudo isso. Só que acontece, todo esse panorama, eles chamam de ser o primeiro andar, né? E o que acontece no primeiro andar? Ele é bom para gerar consumidores da fé. Consumidores. Aquelas pessoas que vêm no domingo, escutam uma boa música, escutam uma boa mensagem, porque quanto maior a igreja, os pastores são aqueles que têm as mensagens mais eloquentes, e aí legal. Algumas vezes tem alguns irmãos que chegam para mim e falam, eu vou lá na igreja XYZ. Vai, bacana. Porque vai ter um bom show, vai ter, provavelmente, graças a Deus por isso, uma boa mensagem, mas quem você é lá? Conheci um irmão que estava 3 anos numa igreja, eu fui com ele e depois ninguém conhecia ele no final. Ninguém cumprimentou ele, ou seja, porque é uma casa de shows, né? Acho que não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça a diferença naquele lugar, né? Mas tudo bem.
Então, esse é o primeiro piso. Existe um segundo piso. O nosso é lá embaixo nas garagens, ou aqui em cima, aqui atrás, ou na quarta-feira, onde o propósito é exposto, onde nós trabalhamos o discipulado em si, certo? Segundo andar é o lugar dos discípulos, onde se cria discípulos. Você sai daquela posição de consumidor, porque o consumidor entra aqui e fala: o ar está frio, a luz está baixa, o microfone do pastor é ruim, né? Eu não gostei da mensagem. Normal, é nível consumidor. Mas quando a gente quer dar o segundo passo, que é o que o Senhor nos chama a fazer, né? A gente precisa ir para um grupo pequeno. A gente precisa pedir. Se a igreja não oferece, que muitas vezes não oferece, eu reconheço, né? Então fala: cadê? Vem aqui, eu quero aprender mais, e a gente tem que arrumar e vai arrumar, né? Existe essa coisa. Então, qual é o propósito? O evangelho é muito simples. Deus quer duas coisas. Deus quer nos restaurar, quer restaurar todo homem para que ele se relacione com Deus, ok? E o segundo, Ele quer nos preparar para que a gente possa representá-lo no mundo, na família, no trabalho, em casa. Esse é o trabalho, esse é o propósito, amém? Isso é diferente do que eles tinham mostrado lá. E é justamente daqui que as pessoas são enviadas para poder trazer outras pessoas, e o ciclo vai, né? Tem um dado interessante que eu mostrei para vocês no século passado, né? Que, portanto, é uma estatística velha, que diz que 76% dos cristãos dizem ser frutos de um oikos, ou seja, de um relacionamento, certo? Ou seja, o que significa? Por exemplo, eu vejo o Luan e a Isa lá atrás, e eu sei que eles são fruto, mesmo que um dia o Luan vai estar tocando aqui, um dia, se Deus quiser, em nome de Jesus, sei lá, né? E aí vai perguntar: Luan, como é que você chegou na fé? Conheci um menino chamado Davi, né? Esse é o jogo. Mas se não tiver um Davi para trazer o Luan, o que nós queremos? Conectar as pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo, amém? Aquela bolinha lá em cima, para que eles possam crescer, e aí servir, poder representar. Aí você fala: puxa, mas não nasci para isso, eu sou tão fraco, eu sou tão frágil, eu estou num momento da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, que está lá em Filipenses 1,6, que Paulo que fala: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Podemos ler juntos isso aqui? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém, amém. Eu queria terminar isso daqui com a última passagem que está em Filipenses 2, para que a gente possa pensar nesse luzeiro, nessas luzes, e aí depois falar como a gente vai seguir a partir desse domingo. Filipenses 2, versículo 12, fala assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora em minha ausência. Interessante, Paulo falando para os irmãos de Filipos. Paulo foi lá, criou a igreja, plantou a igreja, tudo bem, mas teve um momento que ele teve que sair para plantar outras igrejas, então ele se comunicava por cartas. Isso está na carta que ele escreveu para eles. Aqui a gente poderia falar assim: eu sei que quando você está aqui no domingo, você está bem, você ora, você canta, mas quando você sai daqui, você continua igual? É o que ele está falando, mano, que vocês continuem obedecendo, amém? Não apenas aqui, mas fora daqui, que aliás a igreja acontece fora daqui. Você sabe que a verdadeira definição, melhor, palavrinha fugiu. A verdadeira definição da igreja não é: eu vou lá na igreja da vila. Vou lá na igreja da vila. Não é assim que a gente fala? A gente está falando desse prédio aqui. Mas não sei se você sabe que esse prédio aqui não é a igreja? Não é a igreja da vila. A igreja da vila somos nós. E a igreja da vila, no domingo às 10 horas da manhã, se concentra. E no domingo às 11h30, um pouquinho mais, se expande.
e vai ocupar os espaços na Lapa de Baixo, em Cotia, no Sumarezinho, nas escolas, nas empresas. Essa é a igreja da vila, em função, sendo luz. Amém? Essa é a verdadeira igreja da vila. Por isso nós queremos e devemos preparar vocês para vocês serem igreja lá, na casa dos filhos, na casa dos genros e assim por diante, noras também, né? Certo? Assim por diante, amém? Mas o texto segue falando assim: ponham em ação a salvação de vocês. Não é só aquele dia que a gente fez assim, eu aceito e pronto, acabou. Virei a página e minha vida continua igual. É disso que o Vinícius falava. É vida. Vida nova, ressignificada. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Amém? E aí, só para terminar, né, esses últimos 2 versículos, fala assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Interessante pensar isso daqui. Eu não vou me queixar da dona Laura, não vou me queixar, né, do Fabiano, assim por diante. Quando a gente tem uma queixa, na verdade essa queixa nossa, a Ara fala murmurações, eu gosto mais da palavra murmurações, é sobre a providência de Deus que a gente murmura. Deus não está sendo tão legal comigo. Deus não está fazendo aquilo que eu acho que eu mereço. Deus não está me dando atenção. Deus não fez exatamente como eu imaginei, como eu sonhei. Por isso fala, queridos, agradeçam pelo que você tem, não pelo que você não tem. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. A gente pode falar moralmente corrompida, corrupta, é uma palavra boa aqui, e espiritualmente pervertida. Ok? Essa é o que você vê, as pessoas que você encontra. Sim ou não? Na qual vocês brilham como estrelas. E aí a NVI é meio ruim, que parece que nós achamos que nós somos melhores do que os outros. E não é esse o coisa. É como luzeiros, por isso eu coloquei ali, que fala na área, fala nas outras vezes. Como luz. Aquilo que Jesus falou que nós somos. É a nossa identidade no universo. E aí o texto segue um pouquinho falando assim: retendo firmemente a palavra da vida. Retendo firmemente a palavra da vida. Algumas falam preservando, apegando-se firmemente, entregando às pessoas a palavra da vida, sendo mensageiros da palavra da vida. Ou, a que eu acho melhor na Bíblia ampliada, fala assim: sustentando e oferecendo a todos os homens a palavra da vida. Amém? Se a gente viver o Evangelho, é isso que as pessoas vão ver na gente. É isso que a gente vai oferecer para as pessoas. Amém? E aí Paulo termina, né, falando assim: assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado em vão, inutilmente. E eu digo mesmo, tá bom? Então, o que nós vamos ver nas próximas semanas? Já estamos chegando no fim aqui. Discípulos de Jesus. Nós vamos ver uma primeira série que vai ser: o que os discípulos de Jesus fazem? Eles desenvolvem intimidade com Deus. Perfeito. Acho que o Vinícius leu aqui que eu estava dizendo. Deus não quer ouvir tua voz. Deus não quer escutar tua reza. Deus quer sentir o teu coração. Então, se você tirar 1 hora por dia, 15 minutos por dia, preferencialmente de manhã, sua primeira coisa, fecha os teus olhos no teu canto lá, no teu quarto de escuta, no teu lugar especial, e deixa o teu coração falar com Deus. Você não precisa nem falar uma palavra. Estava vendo um podcast acho que foi do próprio Hernandes Dias Lopes com o Douglas,
Gonçalves, e ele falava justamente disso. Tem várias maneiras de você fazer. Algumas pessoas, e ele falou uma coisa legal, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, qual o livro da Bíblia que o senhor gosta mais? Foi interessante, ele falou, é difícil dizer, mas Gênesis, para mim, isso que a gente acabou de ver. Porque senão, sem Gênesis, a gente não vai a lugar nenhum. Nossa fé não faz sentido. Falou de Romanos, mas ele falou, mas eu gostei do que ele falou. Ele falou, eu gosto de fazer assim. Agora, ele falou, eu mudo para um livro da Bíblia. Aí pensa num. Você nunca fez isso? Começa por João. Começa com Romanos. Pesadão. Com Filipenses. Ele falou, muda para lá. Muda. Falou, leio 1, 2, 3 vezes direto. A carta de Filipenses, por exemplo, você lê, depende da sua velocidade de ler, em meia hora você lê, vamos falar assim. Uma carta curta. Aí você lê mais algumas vezes, e aí, nesses 15 minutos que você tem por dia, abre a carta e ora a carta. Pega cada versículo e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça isso? Vai ter coisas que você olha e você está em plena contramão daquilo que está ali. Você fala, Senhor, me perdoa, Senhor, me mostra o que o Senhor quer. E vai trabalhando. Deixa a palavra falar para você. Você quer ser luz de Jesus? Você tem que conhecer o que Ele pensa, o que Ele acha e o que Ele falou. Amém? Deus também. Então, desenvolver intimidade. O que a gente pode desenvolver? O que a gente pode ajudar vocês nisso? Os discípulos de Jesus demonstram o fruto do Espírito. Lembra do fruto do Espírito lá em Gálatas? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Desencontra essas coisas, não há lei, a palavra fala. Como é que a gente pode demonstrar isso na prática? Um outro usa os seus dons para o reino. Nós vamos trabalhar os seus dons. Você sabe quais são os dons espirituais que você tem? Tomasa, por exemplo, tem o dom de fazer bolo, né, Belkis? Mas isso não é um dom espiritual. Qual é o dom? Né? É uma capacidade que Deus deu para ela que ela usa. Mas qual é o dom espiritual? Aprender a contar a sua história de graça. Alguém chega para você e fala, por que você é diferente? Por que você está com esse problema e está bem, está alegre? Saber contar a história de graça. Que Deus fez por você. Você tem isso na tua mente? E outra, administram sua vida para Jesus. Quando eu ganhar o dobro eu vou começar a dizimar. Não, querido. Fiel no pouco, fiel no muito. Começa hoje. Mas eu ganho só R$200. Dizima 20. Para quando for 2.000, para quando for 20.000, o Senhor vai continuar sendo fiel com você. Né? Administra a sua vida para Deus. São as coisas que a gente pretende fazer nos próximos domingos. Amém? Então, eu não sei como você vê isso. Eu queria dizer para você assim, Deus quer te dar essa identidade maravilhosa de ser luz no mundo. E aí eu sou obrigado a fazer 2 perguntas para você. A primeira delas é, você tem sido luz? Luz de Jesus? Luz na cidade? A segunda pergunta é, você quer ser luz? Se você quer ser luz, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai Santo, quero junto com os meus irmãos aqui fazer um pacto contigo nessa manhã. Pai, nos ensina a sermos luz. Nos ensina, Pai, a desenvolver essa capacidade de transmitir tudo aquilo que o Senhor já nos deu e aquilo que o Senhor ainda nos dará ao longo dessas próximas semanas. Fala ao nosso coração. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis na presença aqui nos domingos de manhã, para que a gente possa realmente aprender, já que os nossos cultos não estão mais sendo transmitidos ao vivo, e aí de repente eles vêm na terça-feira, e aí a semana já rolou,
e aí a gente acaba não vendo, não tendo tempo. Então, Pai, o lugar preciso, Pai, é aqui, na igreja, todo domingo às 10 horas da manhã. Prepara o nosso coração, Pai, para poder seguir isso. Sabemos que todos nós teremos dificuldades em um domingo ou outro, mas nos ensina. E que essa série, Pai, possa nos ajudar realmente a sermos luzeiros nesse mundo que está em trevas. Para tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.